A paz do Senhor, bom dia a todos. Este é o programa Panorama Bíblico da Igreja Evangélica da Paz, situada na rua Silva Jardim 503, no Macuco, sob a direção do pastor Natanael Rinaldi Filho. Eu sou a irmã Rita de Cássia e hoje nós vamos falar sobre uma porção do Sermão do Monte. O tema é Resguardando-se de Sentimentos Ruins. O texto encontra-se em Mateus capítulo 5, dos versículos 21 a 26. Mateus capítulo 5, de 21 a 26. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus, muito obrigada pelo dia de hoje, pelo ar que respiramos. Sabemos que as tuas bênçãos já foram renovadas sobre as nossas vidas. Venha alcançar, ó Deus, as famílias, os doentes, enfermos, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão, Senhor, com diagnósticos de médicos que são diagnósticos ruins, que o Senhor possa colocar as suas mãos de poder e também curá-los, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa a Igreja Evangélica da Paz, os seus pastores, presbíteros, diáconos, as diaconisas, ó Deus, em nome de Jesus, para louvor da sua glória, as servas de Deus, os servos de Deus, os pequeninos, os jovens, adolescentes, todos aqueles, ó Deus, que estão com as mãos no arado, Senhor. Que o Senhor possa, nesta manhã, nos abençoar com este tema, que venhamos a entender com a ajuda do Espírito Santo e que possamos também praticá-la, para que o Senhor venha a ser glorificado aqui na terra. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Vamos ler Mateus capítulo 5, de 21 a 26. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar a seu irmão de raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. 26. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Então a palavra de hoje, ela vem de encontro às nossas vidas para falar de sentimentos. Hoje nós veremos que esse evangelho que nós estamos falando hoje sobre o Sermão do Monte tem uma dimensão moral muito bem delimitada. Nesse sentido, essa dimensão moral não abrange apenas margem para que sentimentos hostis ao Evangelho façam parte da vida interior do crente. Veremos que evitar a cólera é uma atitude sábia para evitar pecados trágicos como o do homicídio. Veremos hoje que o Evangelho não é antinomista. Pontuaremos que a cólera é o primeiro passo para o homicídio e correlacionaremos ato de ofertar com a desavença. Muitas pessoas praticam ações trágicas por causa dos atos precipitados e impensados. Se houvesse uma pausa ou se desviasse o pensamento por alguns instantes, o mal não ocorreria. As consequências da cólera, da ira, estão por todos os lados.
Basta vermos nos trânsitos, nos bancos, nas filas de espera, ninguém tem paciência, reclamam, ficam irados. Se o idoso passa na frente que ele tem direito, ficam irados. Bom, veremos hoje que o Mestre Divino, que o Evangelho não é antinomista, que a cólera é antessala do homicídio e que para devotar a nossa vida a Deus precisamos nos reconciliar com o próximo. Vamos definir o que é antinomismo? A palavra nos fornece a própria definição, constituída do grego anti, que quer dizer contra, e nomos, que quer dizer lei. Então, diz respeito a tudo contrário à lei, normas e regras. A palavra traz a ideia de que os cristãos não precisam obedecer à lei moral do Antigo Testamento. Defensores antinomistas dizem que a lei não teve origem em Deus Pai e que por isso ela deve ser rejeitada. Há os que dizem que Deus havia determinado por decreto a existência do pecado, de modo que jamais se pode evitá-lo. Por isso não há razão para a existência da lei. Por fim, outros ainda defendem simplesmente que a lei é oposta ao Evangelho. Entretanto, veremos que esses ensinos violam as Escrituras e que o antinomismo é um desvio da palavra de Deus. Nós vamos ver isso mais adiante. Então vamos lá. Conforme nós vimos, Jesus, ele não desprezou a lei. Em Mateus 5:21, vemos claramente isso, a expressão, ouvistes o que foi dito aos antigos, no início do versículo 21, a parte A. Aponta para uma retrospectiva de um ponto da lei de Moisés. Diferentemente dos escribas e fariseus, o nosso Senhor deu ênfase à autoridade da lei e revelou a real intenção de Deus presente nela. Atente para o mandamento que está em Êxodo 20, versículo 13: não matarás. Enquanto os escribas e fariseus interpretavam esse mandamento de maneira restrita ao ato literal de matar uma pessoa, nosso Senhor o ampliou e aprofundou, demonstrando que o homicídio tem início no coração do ser humano, a partir da ira, do ódio e da cólera, como nós lemos em Mateus 5:22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar seu irmão de raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Aí nós vamos falar agora sobre legalismo e antinomismo. O legalismo é uma atitude que se concentra na observância e prática rigorosa das leis como elemento determinante para uma comunidade alcançar o favor de Deus. Por outro lado, o antinomismo rejeita todo tipo de normas morais, deixando a pessoa livre para pecar. Assim, o legalismo foi refutado duramente pelo apóstolo Paulo. Em Filipenses 3:3-4 diz: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Oh meu Deus. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. O termo grego circuncisão, como é empregado aqui por Paulo,
significa mutiladores do corpo e refere-se ao rito da circuncisão, segundo o ensino dos falsos mestres judaizantes, afirmando que o sinal da circuncisão, conforme o Antigo Testamento, era necessário para a salvação. Paulo declara que a verdadeira circuncisão é uma obra do Espírito Santo no coração da pessoa, pela qual o pecado e o mal são cortados. O antinomismo fere de morte a vocação dos cristãos para a santidade. 1 Pedro 1, 15 e 16. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E como amamos todo o conselho de Deus revelado nas Sagradas Escrituras, afirmamos que os princípios morais divinos revelados na Bíblia, a palavra de Deus, são atemporais, válidos em qualquer época e cultura. E por isso o cristão fiel à Bíblia tem cuidado tanto com o legalismo quanto com o antinomismo. Então o Evangelho não é antinomista, isto é, ele não tem normas, regras e limites claros. O Evangelho também não é legalista, isto é, não está preso à observância rigorosa de datas, dietas, outras práticas religiosas, esperando algum favor divino. A cólera. A cólera é o primeiro ato para o homicídio. Jesus não anulou o sexto mandamento do Decálogo. Contudo, sua interpretação foi mais elevada e profunda, pois revelou que a ira ou a cólera contra um irmão é um tipo de homicídio no coração, como bem afirmou o apóstolo João em 1 João 3,15. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Não por acaso que o verbo irar, no grego, em Mateus 5,22, é ogizo, que significa provocar, incitar a ira, estar zangado, estar enfurecido. A fúria e a ira de Caim o levaram a cometer o primeiro suicídio, o primeiro homicídio contra o próprio irmão. Portanto, o sexto mandamento não envolve apenas uma sanção penal, mas elementos mais profundos como palavras, emoções, insultos e outras ações que se antecipam ao homicídio. A cólera no contexto bíblico. Também o salmista, quanto o apóstolo Paulo, escreveram que um servo de Deus pode irar-se, mas não deve pecar. Salmos 4:4. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Efésios 4:26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. A ira é uma emoção humana. Por isso, na Bíblia, vemos pessoas justas se irando contra o pecado, contra atos desumanos, contra o desrespeito à palavra de Deus. Nosso Senhor manifestou ira contra os que faziam no templo um covil de ladrões, em João 2, 13 a 17. Entretanto, a ira não pode nos controlar e devemos examinar se ela provém de um espírito reto, de um coração puro, ou se é a obra da carne, do tipo pecaminosa, orgulhosa, odiosa e vingativa. O imperativo bíblico é que a ira não pode nos dominar. O valor da pessoa humana. Em Mateus 5, 21 e 22, que nós lemos, Jesus enfatizou o valor da pessoa humana. Por isso, chamar alguém de raca,
que significa inútil, cabeça oca e vazia, é uma ofensa grave, igualada à blasfêmia. Ou chamar o outro de louco, que significa ímpio, incrédulo, é uma conduta moralmente desprezível. Observe que para que quem manifestasse esses tipos de comportamentos, o fim era se tornar réu do sinédrio e receber a condenação para o fogo do inferno. Nesse sentido, o nosso Senhor mostra que não só peca quem comete um homicídio, mas igualmente os que nutrem a cólera, o ódio e o rancor no coração. A vida humana tem um valor sagrado. Por isso, o patrão deve tratar bem o seu empregado e este, consequentemente, deve respeitar o patrão. O irmão não pode fazer acepção de pessoas para com o outro irmão, quer por causa da cor da pele, quer por diferenças econômicas, pois, como o apóstolo Pedro disse em Atos 10:34, reconheço por verdade que Deus não faz a acepção de pessoas. Então, a cólera é o primeiro passo para a prática do homicídio. Lemos também sobre a oferta do altar e a desavença. Em Mateus 5, 23 e 24, lemos: Jesus se dirige aos discípulos e faz com que cada um examine a si mesmo, pois um servo do Senhor não pode ofertar no altar com um coração cheio de ira e de rancor. Afinal, dizer amar a Deus, mas odiar o irmão é cair na mentira. Para o judeu, ofertar era um ato sagrado, e tal atitude fazia-o reconhecer a bondade de Deus para com ele. Nesse sentido, o Senhor Jesus valorizava esse ato. Entretanto, não adiantava reconhecer a bondade de Deus, mas não se reconciliar com o irmão. Ele é encontrado, portanto, o ensinamento do nosso Senhor é claro. Não há relacionamento correto com Deus sem relacionamento verdadeiro com o irmão. Evitando as desavenças. Os versículos 25 e 26 de Mateus 5 têm relação com os versículos 23 e 24, mas uma conotação diferente. Os versículos 23 e 24 dizem respeito à adoração. Os versículos 25 e 26 dizem respeito ao processo legal. Ambos, porém, procuram advertir os discípulos quanto ao problema da desavença entre irmãos. Nos versículos 25 e 26, nosso Senhor enfatiza que é preciso buscar uma solução para a desavença entre irmãos fora do tribunal. Naquela época, quando a pessoa era sentenciada, pagaria até o último quadrante, que significava quadrante, a menor moeda de cobre romana, valendo cerca de 1/4 de 1 centavo. Nosso Senhor, portanto, nos convida a sanar as desavenças entre nós e, assim, preservarmos o bom testemunho. Atentemos para a reflexiva indagação do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6, versículos 1 e 5. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Não há entre vós sábios, nem mesmo um que se possa julgar entre seus irmãos? Então, antes de ofertar, o seguidor de Cristo deve reparar qualquer tipo de desavença. 1 João 4,20 diz: se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu?
Concluindo, como servos de Cristo, que vivemos as verdades do Evangelho, não deixemos que pensamentos, palavras e ações firam o nosso próximo. Nem deixemos que as desavenças tornem-se disputas entre nós. Em caso de desavenças e desentendimentos, à luz das Escrituras, deve-se reconciliar imediatamente e seguir a paz com todos. Pois é isso que o nosso Deus desejou quando escreveu: não matarás. Vamos orar? Que Deus continue falando ao seu coração. É um tema um pouco até pesado, quando nós falamos de resguardando-se de sentimentos ruins, porque falamos de cóleras, falamos de iras, mas é o que o Senhor Jesus hoje nos ensina, para que venhamos rejeitar esses sentimentos, para que possamos sermos bons testemunhos aqui na terra, para que o reino do Senhor cresça. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, por esta palavra, Senhor, que nós venhamos, ó Deus, impregnar nos nossos corações, que não podemos ter cólera, não podemos ter ira, Senhor, não podemos, ó Deus, fazer acepção de pessoas, de nossos irmãos, não podemos chamá-los de loucos, Senhor, porque isso não agrada ao Senhor. O Senhor tem um precioso afeto pela vida humana, foi criada pelas tuas mãos, meu Deus. Que o Senhor possa, nesta manhã, Senhor, nos ajudar a praticar a tua palavra, para que venhamos ser sal e luz nesta terra, Senhor, para que teu nome seja glorificado e engrandecido. Que as pessoas, ao chegarem ao nosso redor, Senhor, sintam a tua presença, a tua alegria, a tua paz, sintam o amor que o Senhor derrama nos nossos corações pelas vidas, Senhor, porque assim o Senhor os fez. Ó Deus, nos ajuda, Senhor. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, por omissão, por falta, por negligência, Senhor. E nos ajuda, Senhor, para que venhamos, ó Deus, sermos discípulos do Senhor. E que venhamos, ó Deus, a aprender mais e mais com o Sermão do Monte, Senhor. É isso que eu te peço e oro. No nome do Senhor Jesus. Amém.